Oi, bom dia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém? Meus queridos, eu vim aqui trazer uns versículos hoje aqui da Bíblia. Em primeiro lugar, tá? Por favor, eu quero pedir que vocês não digam que eu estou sendo usada por Satanás, que eu fui enganada, que eu estou trazendo coisa da carne, tá? Que eu sou uma herege, porque não é nada disso, tá? Quem me conhece sabe que eu nunca fui de brincar com as coisas de Deus. Mesmo que eu sempre fiquei nessa, entrando e saindo de igreja, mas sempre tive o temor de Deus sobre a minha vida. Nunca gostei desse negócio de ficar brincando com as coisas de Deus. Quem me conhece sabe. Então, o que eu vou falar hoje aqui é algo que eu descobri, tá? E que venha, quem tenha, a pessoa que tiver o Espírito de Deus, vai entender o que eu estou falando aqui, tá? Quem não tiver o Espírito de Deus não vai entender. Mas quem tem o Espírito de Deus, quem tem a visão de Deus, vai entender o que eu estou falando, tá? Então vamos lá. Eu vou ler aqui primeiro, antes de eu falar. Está no livro de Gênesis 2, versículo 2, capítulo 15. E tomou o Senhor Deus o homem, e pôs no jardim do Éden, para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso foi o que Deus falou para Adão. Tá? Agora, versículo 3 do livro Gênesis ainda. Versículo 3. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocares, para que não morras. Como é que Eva sabia do que Deus tinha falado para Adão? Começa aí. Como é que a Eva sabia o que Deus tinha falado para Adão? Porque Deus fez Adão primeiro. Deus falou foi para Adão. Não foi para a mulher. Deus fez a mulher bem depois. Como é que a mulher sabia disso? Vou explicar daqui a pouco. Então, a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe no dia em que
dele comestes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do fruto e comeu, e deu também a seu marido. Ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e com cera folhas de figueira fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus: Adão, e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E disse Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse a Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus: mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita será mais que toda a fera, mais do que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás em pó, comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a tua semente, esta te ferirá. Vou chegar lá. Te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicai. Parei aqui. Então agora vamos lá. Deus fez Adão. Deu a ordem para Adão não comer do fruto, entre o bem e o mal. Mas Adão, ele cobiçou aquela árvore. Ele sentiu prazer, vontade de comer aquele fruto que era proibido. Adão quis comer do fruto proibido. O fruto que Deus falou que não era para ele comer. Mas ele sentiu no coração aquela vontade de comer daquele fruto. A serpente que foi falada aqui, a serpente em si, era ele. Sabe por que eu falo que era ele? Porque Deus tinha falado com ele. Deus fez ele primeiro. Depois que Deus fez a mulher. E como é que a mulher já sabia o que Deus tinha falado para Adão? Se não fosse o próprio Adão falar para ela, ele já estava cobiçando aquilo, ele já estava sentindo vontade de fazer aquilo. Mas ele queria um pretexto. Então, a serpente seduziu a Eva, falou para Eva que a serpente em si era ele. Era ele.
Então, quando ele falou para ela olhou para aquela árvore e desejou também aquele fruto. Tanto que ela foi lá, pegou e comeu e deu para ele. E os dois comeram junto. Ele estava com ela o tempo todo. Adão estava com ela o tempo todo. E quando os dois comeram, ele sabia que não podia comer. Mas mesmo assim ele comeu. Por que ele comeu? Porque ele queria comer. Ele queria. Tá entendendo? Quando Deus apareceu no jardim, o que ele fez? O acusador, ele quis botar a culpa em Deus. Tanto que ele falou, foi a mulher que tu me deste como companheira. Ela me deu do fruto e eu comi. Então, a serpente era ele. Satanás era ele. Nunca existiu esse negócio de diabo com chifre, tá entendendo? Com rabo, que tá lá nas profundezas do inferno. Nunca existiu. Nunca existiu. O diabo, Satanás, nunca existiu. Porque o diabo, o Satanás, é a nossa carne. Essa coisa aqui que faz a gente pecar contra Deus. Que faz a gente fazer as coisas erradas. Não é Satanás, não. É a nossa carne. Satanás não existe, o diabo não existe. Diabo e Satanás é só um nome que os judeus usavam. É só um nome. Satanás em si nunca existiu. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu vou ler aqui, ó. Eu vou ler aqui em 1 Crônicas 21. 1 Crônicas 21. Preste bem atenção, tá? Por favor. Então, Satanás, olha, presta atenção. Crônica 21. Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. E disse Davi a Joabe, aos maiorais do povo: ide, numerais Israel. Vocês estão vendo? Que no primeiro aqui, tá? Então Satanás se levantou contra Israel. Satanás se levantou contra Israel. Crônica 21. Agora a gente vai lá para 2 Samuel 24. Aí que vem a surpresa. 2 Samuel 24. E olha o que está escrito. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel e incitou a Davi contra eles, dizendo: vai numerar Israel e ajudar. É o mesmo versículo. É a mesma história. É a mesma história. Gente, em Crônica, está falando Satanás. E em Samuel, está falando a ira do Senhor. Está vendo só o que era Satanás? A ira do Senhor. Está entendendo? Olha que coisa interessante. A ira do Senhor. No outro versículo, é a mesma carta, é a mesma história. Mas no outro versículo está falando, Satanás se levantou contra Israel. Né?
Satanás se levantou contra Israel. Já em Samuel está falando, a ira do Senhor tornou a acender contra Israel. É o mesmo versículo, a mesma carta. Depois vocês conferem, lê com calma, medita. Vocês vão ver que é o mesmo versículo. Então, o que eu estou falando é o seguinte: Satanás não existe, o diabo não existe, é só um nome que os judeus usavam. Eu sei que muita gente não vai entender isso, mas Adão, ele cobiçou, ele sentiu vontade na carne de pecar contra Deus. Ele quis comer daquela árvore, tá entendendo? E usou Eva. Depois, ele quis botar a culpa em Deus. O acusador, ele é assim. O acusador, ele tá ali para te acusar, para apontar o dedo, para falar que foi a pessoa que errou, mas não ele. Tanto que ele falou, foi a mulher que tu me deste, cara de pau. A mulher que tu me deste, como se Deus tivesse culpa. Deus que deu a perdição para ele. Tá entendendo? Gente, não sabe. Olha, vocês não imaginam como é que eu fiquei aliviada quando eu descobri isso. Fiquei muito aliviada quando eu descobri isso. De saber que Satanás em si não existe. Olha que interessante. O diabo não existe. E depois, no outro vídeo, no próximo vídeo, eu vou falar sobre o inferno. Eu descobri onde que ficava o inferno. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte. Adão foi tentado. Ele foi tentado pela carne. A carne. Tá entendendo? Ele foi tentado pela carne. Porque é a nossa carne que faz nós pecar contra Deus. É a nossa carne que faz a gente fazer as coisas erradas. Não é diabo, não é Satanás. É a nossa carne, tá? E, vindo agora para os filhos deles, Caim e Abel. Abel tinha o Espírito de Deus, porque Abel era uma pessoa boa, uma pessoa correta, uma pessoa que fazia de tudo para agradar a Deus. Já Caim não prestava. Caim não valia nada. Caim era o diabo. Tá? Então, o que aconteceu? Caim, ele sentiu inveja quando Deus aceitou o sacrifício de Abel, que foi um sacrifício puro, um sacrifício limpo. Abel pegou o melhor que tinha e ofereceu para Deus. Caim pegou lá o que ele queria, de qualquer maneira, pegou coisas podres, estragadas, botou lá no altar. Ele não estava nem aí. Então, Caim era filho do mal. Tá entendendo? Caim não tinha o Espírito de Deus. Abel tinha o Espírito de Deus. Mas Caim não tinha o Espírito de Deus. Caim era do mal. Não que ele foi usado por Satanás, por diabo. Não, ele não foi. Já era da natureza dele. Tanto que quando Deus aceitou o sacrifício de Abel, Caim fez o quê? Ele teve raiva, ele teve ódio, ele teve inveja. Todo sentimento ruim que pode ter num ser humano estava nele.
Ele não aguentou aquilo dali, aquela rejeição, que para ele foi uma rejeição. Deus aceitar do irmão e não aceitar o dele. O que ele fez? Ele foi lá e matou. Matou o próprio irmão. Por raiva, por inveja. Por inveja. E então o pecado entrou através de Adão. A serpente do Éden era Adão. O Satanás era Adão. Tá entendendo? O diabo era Caim. Não que exista, tá? Porque Satanás, diabo, não existe. Não existe, não existe. Eu falo com toda certeza do que está escrito aqui na Bíblia, tá? O que está escrito na Bíblia. Eles não existem. Isso aí é só um nome que tem, que os judeus usavam muito esse nome, tá entendendo? Porque Satanás, ele é o quê? O acusador. É aquele que está ali pronto, né, para ir contra as vontades de Deus. É aquele que está contra tudo que é certo. O diabo é aquele que vive te apontando, vive te julgando, te condenando. E isso aí é o próprio ser humano que faz isso. Está na carne da pessoa, está na carne. Sendo que tem uns que têm o Espírito de Deus. Tem uns que têm o Espírito de Deus. Mas, infelizmente, tem outros que têm o Espírito da perdição. O Espírito da perdição são aquelas pessoas que fazem maldade, que não têm temor a Deus, que têm inveja, ódio, raiva, que faz fofoca. Esse sentimento ruim que está nas pessoas, a maioria, né? São pessoas que não têm o Espírito de Deus. Porque quem tem o Espírito de Deus tem amor, tem compaixão, ajuda o próximo, sente a dor do próximo, tem amor à palavra de Deus, tem temor a Deus. Tá entendendo? Então, Abel tinha o Espírito de Deus. Caim não. Caim tinha o espírito da perdição. Ele era o mal. Caim foi o mal. Adão foi a tentação. Adão foi a tentação. E Caim foi o mal. Tá entendendo? E é isso, gente. Meu Deus, eu fiquei com a minha mente muito perturbada, porque eu acreditava realmente que o diabo existia, o inferno existia, e eu ficava naquele desespero, oh meu Deus do céu, eu vou pro inferno, eu vou pro inferno. Gente, olha, preste atenção no que eu vou falar agora. Pare e pense junto comigo. As pessoas falam que Satanás, deixa eu fechar aqui, que Satanás fez uma rebelião lá no céu, né? Fez lá uma rebelião, aproveitou um deslize de Deus. Olha, que coisa interessante. Ele aproveitou um deslize de Deus, fez uma rebelião no céu, corrompeu a metade dos anjos. E aí, Deus pegou e descobriu
pegou e jogou Satanás com seus anjos caídos aqui na terra. Oh, Deus jogou Satanás aqui na terra com os anjos dele. Tá. Depois, Deus, sem noção, olha, veio, criou tudo que tem aqui no mundo. Criou o mar, os rios, o céu, a estrela, a lua, o sol. Criou as árvores, criou os animais. Aí depois, Deus já sabia que Satanás estava aqui na terra. Aí, o que Deus faz? Deus vai lá e faz o homem. Vou fazer o homem. Aí Deus pegou, fez o homem. Fez a mulher. Sabendo que Satanás estava aqui na terra. Sabendo que Satanás ia fazer a vida deles um inferno. Porque Deus não sabe de todas as coisas? Deus sabe de tudo? Deus nunca dorme, não é isso? Deus nunca dorme, certo? Aí Deus vai, faz o homem, faz a mulher, bota aqui para viver, sabendo que Satanás vai fazer o que quer. Aí a terra se multiplica, aquela coisa toda. Aí Deus vai, destrói o mundo, o dilúvio. Depois a terra vai, se multiplica de novo. Se multiplica de novo. Aí depois de milhares de anos, aí o que Deus faz? Ah, vou mandar meu filho lá para ser crucificado lá, para passar o que ele passar. Para Satanás continuar na terra. Aí Deus vai e manda Jesus em carne. Mandou Jesus, o filho dele, para sofrer, para ser cuspido, para ser espancado, torturado, humilhado, levar uma coroa de espinho na cabeça, ser pregado numa cruz, passar por tudo aquilo que o filho dele passou, para depois Satanás continuar aí infernizando a vida dos outros. Tem cabimento um negócio desse? Não tem cabimento. Não tem cabimento um negócio desse. Isso é coisa que botaram na cabeça, isso é coisa para amedrontar a pessoa, para fazer a pessoa ficar presa ali dentro, ali, ó. Porque o diabo existe, que Satanás existe. Não existe porcaria nenhuma. Que Deus é esse que ia fazer um negócio desse? Se Deus fez o... Meu Deus do céu, se Deus fez a gente com tanto amor, com tanto carinho. Deus teve tanto amor, tanto carinho, que Ele deu o filho dele para morrer por nós. Como é que Deus ainda ia permitir que Satanás ficasse aí fazendo o que quer? Não tem cabimento. Vocês estão entendendo? Não tem cabimento um negócio desse. Porque Deus é amor, irmãos. Deus sempre amou a gente. Deus sempre amou a gente. Esse negócio de que você tem que jejuar para agradar a Deus, esse negócio de você tomar santa ceia, esse negócio de você ter que dar o dízimo nunca foi dinheiro, o dízimo sempre foi mantimento. Sempre foi mantimento. O tal devorador que eles falam que é Satanás, é um gafanhoto. Essa ceia aí que fazem dentro das igrejas, todo mês, estão crucificando Jesus. Estão crucificando Jesus todo mês. Outra coisa, a ceia naquele tempo era uma vez por ano. Era para simbolizar a Páscoa. E a Páscoa era o que? A liberdade dos hebreus lá do Egito. Por que tem que fazer ceia todo mês? Estão crucificando Jesus. Porque está na Bíblia que Jesus falou, quando Jesus dividiu lá o pão,
comer da minha carne, beber do meu sangue, fazer isso em memória de mim. Em memória é o quê? A morte. Quando a pessoa morre, você vai lá e quer fazer uma homenagem. Fazer em memória. Está fazendo em memória. Em memória. Aquilo dali era para simbolizar que Jesus tinha vindo e eles teriam que fazer aquilo dali até Jesus voltar. A maioria das coisas que está aqui dentro da Bíblia não é para gente. Tá entendendo? Isso é coisa do judeu. Jesus era judeu. Jesus era judeu. Jesus veio, foi para o judeu. Mas depois que ele foi crucificado e ressuscitado, ele veio para nós também. Ele veio para nós. Nós somos gentios. Os gentios são aqueles que não faziam parte da lei de Moisés. Os gentios são aqueles que não tinham nada a ver com a doutrina, com a lei deles. Nós somos herdeiros de Deus. Nós fomos ressuscitados com Jesus Cristo. Nós não precisamos mais dessas coisas que tem aí dentro de igreja. Santa Ceia, dízimo, campanha. Onde que tem campanha dentro da Bíblia? Onde que Deus abençoou a campanha dentro da Bíblia? Não sei. Ah, outra coisa. Tem dentro da Bíblia também pombagira? Porque na igreja a gente fala muito pombagira, né? Tem pombagira na Bíblia? Eu acho que não. Nunca vi esse nome dentro da Bíblia. Então, é coisa que eles inventam. É coisa que eles inventam para botar medo na pessoa, para aprisionar a pessoa dentro das igrejas. Tá entendendo? Gente, o que eu estou falando aqui não é porque eu estou sendo usada por Satanás, não. O que eu estou falando aqui é a pura realidade. É o que está dentro da Bíblia. Jesus veio para quê? Para cumprir a lei. Porque nenhum ser humano conseguia cumprir a lei. Jesus veio e cumpriu a lei. Ele foi o único que conseguiu cumprir a lei. Quando Jesus foi lá no Jordão para ser batizado por Batista, Batista falou o que para ele? Senhor, eu que tinha que ser batizado por ti, tu vem até mim. Jesus falou o que para ele? É preciso cumprir as escrituras. Eu preciso me batizar. Jesus veio para cumprir a lei. Porque ninguém conseguia cumprir a lei. E por Jesus falar a verdade, ele era julgado. Ele era filho de Beelzebul. Ele era tudo de ruim. Falso profeta, mentiroso, estava maluco, era filho do capeta lá. Tá entendendo? Porque Jesus falava a verdade. Gente, eu fiquei com depressão por causa desse negócio de igreja, por causa desse negócio de achar que tudo era Satanás. Eu realmente acreditava que Satanás e o diabo existia. E agora eu descubro que não existe. Como é que pode isso? Olha, graças a Deus, ao meu bom Deus, graças te dou, Senhor Jesus, que me abriu os olhos. O Senhor Jesus me abriu os olhos, tirou a venda que estava tampando as minhas vistas, fez eu enxergar a verdade. E foi a verdade que me curou, que me libertou.
Então eu espero que vocês meditem nessa palavra que eu deixei, tá? Medite nessa palavra que eu deixei. E vocês também venham a ter a visão de vocês aberta, assim como eu tive a minha. Olha, graças a Deus, foi a melhor coisa que me aconteceu. Foi a melhor coisa que me aconteceu. Hoje eu tenho paz de espírito. Hoje eu sou uma pessoa feliz. E eu só tenho a agradecer ao meu Deus. Porque a única coisa que Deus quer que a gente faça é que a gente faça o que é certo. Amar, cuidar, tá entendendo? Adorar Ele. É só isso que Deus quer. Deus não fez inferno para ninguém, Deus não quer mandar ninguém para inferno. Isso aí é conversa para boi dormir. Mas espero que vocês venham entender isso que eu estou falando. Medite esses versículos que eu deixei, tá? Deixa eu ver aqui se eu acho que... Acho que eu vou... Peraí. Aqui em Coríntios 10, versículo 13. Coríntios 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus. Tá vendo? Não vem tentação nenhuma se não for humana. A tentação é humana. É coisa da carne, é coisa, tá entendendo? Que a gente deseja, que a gente quer. A tentação é isso aqui, ó. Tá entendendo? Não veio sobre vós tentação senão humana. 1 Coríntios 10, 13. E aqui, ó, em Gálatas 2, 2:20. Já estou crucificado com Cristo. Vivo, mas não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Tá vendo? Já estou crucificado. Eu já estou crucificado com Cristo. Já estou crucificado com Cristo. Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. E o 21. Não aniquilou a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se a Cristo morreu em vão. Tá vendo? Não aniquilos a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão.
Se a justiça vem pela lei, Cristo morreu em vão. Por quê? A lei era o quê? Fazer sacrifício, jejum, ceia, ir ao monte, jejuar, essas coisas todas que tem aí. Isso tudo era lei, era coisa do Antigo Testamento. Então, se a gente faz isso hoje, não adiantou a morte de Jesus por nós, não adiantou. Cristo morreu em vão. Tá entendendo? Se a gente faz esses negócios que tem aí, jejum, Santa Ceia, dar o dízimo, esse sacrifício tolo, porque é sacrifício tolo, tolo. Eu vou pro monte, vou fazer campanha de jejum, vou dar o dízimo, hein? Gafanhoto, hein? Vou fazer isso, vou fazer aquilo. É tudo da lei. Se você está fazendo coisa que é da lei, do Antigo Testamento, você não acredita então que Jesus morreu por você. Tá entendendo? Você não acredita que Jesus morreu por você e você está aí fazendo um sacrifício de tolo, esperando Jesus então voltar? Você está esperando Jesus vir pegar na sua mão? Jesus morreu em vão? Porque se a gente faz, porque Jesus veio para cumprir a lei. Ele cumpriu a lei. Ele cumpriu a lei. Quando ele foi crucificado, que ele ressuscitou, acabou a lei. Acabou, acabou, não existe mais. Não existe mais. Gálatas 2, 20 ao 21. Tá? Medite também nessa palavra, tá bom? Fique todos na graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tenha um bom dia. E amém. Tchau.